Olá, hoje nós vamos falar sobre os tratos culturais do tomateiro. A cultura do tomate é uma cultura que exige muitos tratos culturais. Dificilmente a gente vai ter uma cultura mais exigente de tratos culturais que o tomateiro, principalmente aí o tomateiro tutorado, de hábito de crescimento indeterminado. Por exigir tantos tratos culturais, o custo de produção é alto, né? O custo de produção do tomate tutorado, o tomate tipo mesa, o que a gente compra aí nos sacolões, nos supermercados. Já o tomate rasteiro, que é para agroindústria, para produção de ketchup e atomatados, ele é bem menos exigente em tratos culturais e por isso que o custo de produção dele é bem menor. O tomate, então, nós vamos falar especificamente, a maioria aqui dos tratos culturais, tirando a irrigação, que a gente vai falar sobre os dois, tanto o tomate industrial como mesa, né? Mas a poda, raleio de frutos, tutoramento, amontoa, já a rotação de cultura em ambos os tipos, tanto mesa como o industrial, é importante se fazer a rotação, né? Mas aí quando a gente fala em poda, em raleio de frutos, que o raleio até para o tomate tutorado é muito raro também o produtor fazer raleio de frutos, só quando tem aí uma exigência de um mercado muito restrito, né? Mas não é comum fazer, mas também quando faz é para o tomate mesa. O tutoramento, que é a condução da cultura, nós vamos falar tanto usando aí o fitilho, como as estacas de bambu, a amontoa, que é colocar solo próximo ali do colo da planta, para ela aumentar o sistema radicular, para desenvolver as raízes adventícias, né? São comuns mais aí no tomate mesa, tá bom? Então vamos começar falando de irrigação. Irrigação, pessoal, tanto tomate mesa como o tomate agroindustrial, alta exigência em água, assim como a maioria das olerícolas que a gente tem estudado, né? É uma cultura que é altamente produtiva e altamente exigente em água. Sem água, não vai produzir. O tomate tutorado para mesa aí chega a produzir 200 toneladas por hectare de frutos. Isso, claro, considerando uma boa sanidade, um, uma área de produção que tenha boas condições de adubação e boa sanidade. Tá? O tomate rasteiro, que é o agroindustrial, até 100 toneladas por hectare, também considerando esses valores quando é um tomate que também problemas climáticos não interferiram grandemente, que a gente sabe que o clima interfere diretamente na ocorrência de doenças, de pragas, tá? A irrigação, ela não influencia só a produtividade, mas claro, sem água não produz nada, tá? E a quantidade de água adequada para a cultura, mas também na qualidade de fruto, tamanho, coloração, também a incidência de anomalias fisiológicas que a gente estudou na última aula, tá? Todas elas têm, por exemplo, até a deficiência de cálcio, de boro. Se você não tem água no solo, a planta não absorve, ela vai ter ocorrência de anomalia fisiológica por deficiência de nutrientes, por deficiência de água, aquela oscilação osmótica que causa também anomalias fisiológicas no tomateiro. As raízes do tomateiro precisam encontrar um teor mínimo aí de 80% de água útil, tá? Água útil no solo para que tenha um bom desenvolvimento. Durante todo o seu ciclo. Mas claro que ele a cultura é mais exigente à medida que ela vai aumentando a sua quantidade de folhas, de ramos, né? Vegetando e também na época de frutificação. Se falta água na época de frutificação, floração, frutificação, queda de frutos, queda de flores, né? Que também é considerada uma anomalia fisiológica, tá bom? Na hora da germinação, pouca água. Isso aqui, para produção de muda, a gente sabe que no campo vai a muda pronta já, isso é importante a gente sempre relembrar, né? Para germinação ocorre mesmo o ponto de murcha, que seria com a planta adulta, e o ponto de murcha, que vocês devem lembrar o que é ponto de murcha, né? Se não lembre, dá uma estudadinha, que isso é uma definição importante quando a gente considera aí irrigação, que vocês estudarem irrigação e drenagem. Os cultivos de tomate para mesa, a irrigação vai até o final, até o último fruto colhido. A gente sabe que no tomate mesa é contínuo. A planta vai vegetando, produzindo mais flores, mais frutos continuamente. Então você fica aí
durante alguns meses, 3 meses, dependendo da salinidade da planta, colhendo na mesma planta. Lembrando que o tomate industrial não. Ele tem crescimento determinado, ele cresce, floresce, produz frutos e é colhido mecanicamente uma vez só. Nos tomates, para a indústria, a irrigação é suspensa alguns dias antes da colheita, para que aumente o teor de sólidos solúveis, o que é exigido pela agroindústria no processamento de atomatados, né? Continuando, aqui mostrando nessa imagem a irrigação do tomate tutorado por gotejamento, que é o mais comum para tomate tutorado, irrigação localizada por gotejamento, tá? Uma irrigação que vocês estudaram, que é econômica, que é eficiente. E além do mais, o tomate, se você tiver muita água livre na superfície das folhas, favorece a ocorrência de várias doenças fúngicas bacterianas, tá? Mas também é usado a irrigação por aspersão, que a gente vai falar daqui a pouquinho. A irrigação por gotejamento, um método de alta eficiência de aplicação de água, além de também ser utilizado a aplicação de fertilizantes por fertirrigação, né? E tem baixa necessidade de mão de obra. Tem um custo mais elevado de implementação por todo o sistema que é implementado, mas também é um sistema de maior longevidade. Você vai aproveitar depois em outros cultivos. Aqui mostrando um cultivo de tomate, né? Usando o sistema de aspersão convencional fixa, os aspersores altos aqui por cima dos tutores, né, onde o tomate está tutorado, irrigando. Esse sistema de irrigação é usado, né, não tão em grande escala como a irrigação por gotejamento, localizada por gotejamento, mas também é uma opção. O problema desse tipo de irrigação é que você tem um molhamento constante, né, das folhas, dos ramos, do tomate, e isso favorece a ocorrência de doenças fúngicas, tá? A umidade livre nas folhas muitas vezes é o fator que predispõe para a germinação de esporos de alguns fungos que causam doenças. Também a ocorrência de algumas doenças bacterianas. Nessa outra imagem, nós estamos vendo a irrigação do tomate industrial por pivô central, aspersão por pivô central. Gente, o tomate industrial, a principal forma de irrigação é o pivô central, tá? Temos aí também a irrigação por aspersão por autopropelido. O pivô central indica aí melhor qualidade da produção pelas gotículas pequenas, né? Não tem danos físicos na hora da pressão da água caindo sobre as folhas, o que evita uma porta de entrada de doenças, é bem eficiente. Claro que esse pivô, ele não é usado o ano inteiro para tomate. Sabemos que tomate industrial, o período de produção dele começa agora no outono, ele está sendo implantado agora nos campos e ele é colhido no inverno, para fugir das condições climáticas do verão, com muitas chuvas, que isso aí é um fator climático, né, ambiental, para favorecer doenças. Então, nessa imagem, vocês veem aí os principais sistemas. Nas outras épocas do ano, esse sistema de pivô é usado para plantio de feijão, plantio de outras culturas de bom valor econômico, milho doce também, que é usado para a indústria, né? Nessa outra imagem, a gente já vê o tomate bem próximo do ponto de colheita, já apresentando aí coloração avermelhada em alguns frutos, lembrando que a colheita é feita aí quando cerca de 80% dos frutos já estão com a coloração avermelhada, né, colheita para o tomate industrial, tá? O pivô aí ao fundo, né, irrigação para aspersão em pivô central. Vamos continuando, vamos falar agora de outro tipo de irrigação do tomate industrial, que é por meio de irrigação autopropelida. Esse aqui é o autopropelido, estende ele ao longo de uma linha e ele vai fazendo a irrigação. Isso é muito usado para produtores de tomate industrial que arrendam uma área, né? Ele não tem área própria, ele arrenda uma área para plantio, geralmente uma pastagem, ele arrenda de um produtor de gado, por exemplo. E aí ele jamais vai compensar em instalar um sistema de pivô central. Então ele vai usar uma irrigação móvel, né? No caso aí a irrigação para aspersão usando o autopropelido. O resultado não é tão bom
tá? Porque o autopropelido, a homogeneidade, distribuição de água, a pressão da água, tudo isso interfere um pouco na produtividade, mas é uma saída para os produtores que arrendam áreas, né? E geralmente o pagamento desse arrendo, em muitos casos, é só entregar a área formada com pastagem, tá? Vamos falar agora das podas. Nós temos poda de desbroto do tomate. Para tomate, pessoal, apenas de hábito de crescimento indeterminado. Tomate industrial não entra esses tipos de poda. Nem desbrota, nem capação, nenhum tipo de poda é feito no tomate industrial, que tem hábito de crescimento determinado, tá? Todas essas podas são para tomates tipo mesa, que tem hábito de crescimento indeterminado. Ele não para de vegetar e de produzir frutos de forma contínua. A cultura tutorada é exigente em alguns tipos, né, para promover essas podas, equilíbrio entre a parte vegetal, de vegetação, e a frutificação, tá? Para aumentar o tamanho dos frutos, melhorar a qualidade dos frutos destinados à mesa. Se a gente deixar a planta crescer lá, ramificar de todo jeito, tá roubando, né, entre aspas, aí os fotoassimilados úteis para enchimento de fruto. Por isso que é importante a desbrota. A desbrota é efetuada logo que a planta inicia a emissão de brotos laterais e ela é constante durante todo o ciclo do tomate aí de hábito de crescimento indeterminado. Como que é feito geralmente para os tomates de hábito de crescimento indeterminado do grupo salada? A maioria dos saladas aí de hábito de crescimento indeterminado. Deixa apenas uma haste, tá? Principal, e elimina todos os brotos laterais. Só um momento. Vou ilustrar aqui lateralmente para vocês entenderem. O do grupo salada vai tirar todas as brotações, por exemplo, vai sempre ter brotações laterais aqui ao desenvolvimento da planta, certo? Para esses tomates de hábito de crescimento indeterminado, do grupo salada, esses ramos aqui laterais que vão crescendo, que sempre se originam nas axilas das folhas, eles vão ser podados, desbrotados, deixando uma haste principal, isso para o grupo salada. Os outros ramos aqui vão ser retirados. Se você deixar crescer na lavoura, vai ficar muito ramificada e isso vai tirar a força, tirar o fotoassimilado útil, muita energia sendo gasta em ramo e essa energia poderia ser destinada para enchimento de frutos, certo? Para o grupo Santa Cruz. O grupo Santa Cruz, pessoal, geralmente são deixadas 2 plantas por cova. Faz a poda dos brotos laterais das 2 plantas. Vamos ter 2 sistemas radiculares junto, maior absorção de água e maior absorção de nutrientes. Então, geralmente para o grupo Santa Cruz, coloca 2 plantas por cova e aí vai fazer a desbrota, né, desses ramos laterais que tiver nessas 2 plantas deixadas por cova. Então, tem os raminhos laterais, eles vão ser tirados, tá bom? Que só ilustrando, vai podar. Essa poda pode ser com a mão, pode ser com uma tesoura de poda, vai tirar e deixando essas 2 hastes de 2 plantas diferentes. Também, em alguns casos, no grupo Santa Cruz, o que se faz? Só apagando aqui, vou mostrar. Geralmente, também pode se fazer nos tomates do grupo Santa Cruz, plantou, aqui uma muda por cova, e vai ter uma brotação de uma haste secundária, e vai deixar essa haste secundária desenvolver, e vai tirar apenas os brotos que forem crescendo lateralmente dessas 2 hastes, tá? Isso também é uma saída utilizada para tomates aí do grupo Santa Cruz. Lembrando, quem tiver dúvida nesses grupos, foi uma das nossas primeiras aulas de tomate que a gente falou sobre os grupos, grupo salada, grupo italiano, grupo Santa Cruz, grupo dos tomates cereja, grupo agroindustrial. A poda inicial deverá garantir que a maior parte dos nutrientes do solo seja enviado para os frutos, em vez de serem desperdiçadas em brotos indesejados. Isso é a função. Nessa imagem aqui, dá para vocês verem bem. Onde estão as setas, né? São os brotos laterais desenvolvendo.
Se não for retirado esses brotos, eles vão crescer e virar hastes paralelas à haste principal. A haste principal do tomate está bem aqui, ó. Tá vendo? Essa é a haste principal. Então, se não fizer a poda dessas hastes laterais, elas vão desenvolver e vão roubar, né, entre aspas, os nutrientes úteis que seria o preenchimento do fruto. Então, elas são desbrotadas, retiradas, e essa desbrota é contínua durante todo o ciclo da cultura. Tá crescendo o broto lateral, vai arrancando esses brotos laterais, tá bom? Para garantir aí o desenvolvimento, boa quantidade de energia para as plantas, para os frutos, né, para o enchimento de frutos. Vamos continuar aqui falando sobre a desbrota. A desbrota consiste, então, em eliminação dos brotos quando esses estão com 2 a 5 centímetros laterais. Não pode deixar, o ideal é que não fique mais que isso, pessoal, não que não pode fazer depois disso, mas se estiver crescendo demais, aí vai sempre roubando mais energia, mais fotoassimilados da planta. Então, fazer logo quando ela ainda está pequena, esses brotos laterais, para reduzir aí as perdas com o desenvolvimento desses brotos laterais. Então, o objetivo a gente falou é reduzir a competitividade por fotossimilados das pencas de frutos, tá? Vamos reduzir a competitividade desses ramos laterais com o desenvolvimento dos ramos que estão produzindo frutos. Já a partir de uma semana após o transplante, você vai já observar a brotação lateral e já vai ser importante fazer a desbrota. Ela deve ser sempre, não existe nenhuma máquina, pessoal, que faz desbroto. Por isso que é muito caro a produção de tomate. Os manejos são manuais, tá? Deve-se cortar ou com a própria unha, não é o recomendado, tá? Se for, o recomendado é usar uma tesoura de poda ou um canivete, sempre o ideal, que nós estamos falando do ideal, não que isso seja fácil de fazer na prática, mas é desinfetar o canivete ou a tesoura de poda a cada planta que você fizer a poda em uma solução com hipoclorito de sódio, que é água sanitária, aí diluída, é a água sanitária com água diluída, né, para fazer a desinfecção. Porque uma planta que estiver doente, com vírus, com bactérias, quando você poda ela, ali vai extravasar a seiva. Nessa seiva, muitas das doenças que, por exemplo, virais ou bacterianas ou fúngicas, né, vão estar ali nessa seiva, e na hora que você for podar outra planta vizinha, que está sadia, você está levando os patógenos. Então, por isso que é importante a desinfecção. Nessas imagens ilustrativas, mostrando o uso aí da tesoura de poda, né, para retirar as brotações. Essas brotações, elas sempre estão nas axilas das folhas, tá? Essas brotações, onde tem que se realizar a desbrota. Nessa imagem, nós já observamos aqui o local onde foi realizada a desbrota. Estão vendo? O raminho onde tirou essas hastes paralelas para evitar, então, aí a competição por fotoassimilados. É importante que na hora de fazer a desbrota, deixe um pedaço de haste maior, tá? De alguns centímetros da haste principal, para que, caso tenha a entrada de algum patógeno nessa abertura, porque qualquer ferimento que você faça na planta, mesmo que é um manejo, vai ser uma porta de entrada para um patógeno, para um fungo, certo? Para uma bactéria. Então, deixando ele maior, a planta tem, dentro da sua defesa, né, mecanismos de defesa, podem realizar uma morte programada desse tecido aqui, da onde foi podado, impedindo a entrada do patógeno para a haste principal, tá bom? É uma recomendação deixar, então, esse pedacinho aí maior do local de poda, uns 3 centímetros, 5 centímetros, tá bom? Outra poda que nós vamos falar é a capação. Também, como a gente disse, as podas, tanto a desbrota como a capação, é só feita para tomates de hábito de crescimento indeterminado, tá bom? Tomate industrial não se faz nenhum tipo de poda. A capação nada mais é que retirar a brotação apical da planta. A planta de tomate de hábito de crescimento indeterminado, ela não para de vegetar se você não fizer uma capação. E aí se torna inviável, as últimas pencas produzem frutos muito menores e você também está tendo um gasto de energia muito grande com essas pencas superiores,
e tirando a energia que estaria enchendo os frutos das pencas mais abaixo. Então, geralmente, isso aqui, em vias de regras, é feita a capação quando o tomate tutorado, né, já está aí com seus 2 metros, 2 metros e 10, ou também considerando aí acima da quinta penca de frutos. O que se consiste nessa capação? É retirada do broto do meristema apical. Você corta o meristema apical da planta, que é a brotação. Se você não cortar, ele vai continuar desenvolvendo, produzindo mais flores, mais frutos, tá? Para você ter um controle do crescimento da planta e também um controle sobre a floração e frutificação. Isso tem a função também que você formar frutos maiores e melhores nas pencas mais abaixo, tá? Aqui nós temos a ilustração da capação. O tomate aí já está atingindo, estão vendo aqui o local do mourão, do tutoramento. Esse aqui é um tutoramento por fitilho, né, no tomateiro. Ele já passou esse arame, tá? Então fez a capação, que é retirada do broto apical, para a planta parar de crescer. Por isso que é chamado de desponta ou capação. Vai tutorar, vai garantir a determinação do crescimento. Tá lá com 2 metros, 2 metros e 10, não vai crescer mais. Se você não fizer essa poda, ela vai continuar crescendo e vai continuar gastando mais fotossimilados e vai reduzir o tamanho dos frutos das pencas abaixo. Ou das pencas abaixo, ok? O raleio de fruto, como eu disse, não é tão usado por produtores de tomate em mesa e muito menos para tomate industrial. Para tomate industrial não se faz nenhum tipo de poda, nenhum tipo de raleio. É o volume de fruto que é importante, tá? Para alguns casos, por exemplo, para grupo Santa Cruz ou italiano, né? Ou até o salada, que tem uma exigência de tomates maiores, pode fazer esse tipo, mas não estou dizendo que quase não se faz, porque é um processo caro e muitas vezes economicamente não compensa você ter frutos, jogar fruto fora para deixar os frutos ficarem maiores. Mas só dando um exemplo que pode ser feito em casos de exigência do mercado. Quando você tira alguns frutos da penca, você vai garantir que os que fiquem desenvolvam mais. Só dando um exemplo, no grupo salada, que são aqueles também chamados de tomatões, aqueles tomates pluriloculares, né, com muitos lóculos, tomates grandes, nas primeiras 3 pencas deixa-se de torno de 4 a 5 frutos, acima dessas pencas 3 a 4 frutos. Para deixar esses frutos desenvolver mais, tira alguns, tá bom? Aqui só ilustrando o sistema de produção de tomate. Pode ser tomate produzir dentro de casa de vegetação. Aqui nós temos a casa de vegetação totalmente climatizada. Isso para pesquisa, ela é mais cara, né? Ela tem controle de temperatura, umidade relativa, parte também de luz solar, né? É muito usado para pesquisa nas universidades federais, né? Estações de pesquisa. Se usa bastante aqui um sistema de túnel alto, que também pode ser utilizado. Casas de vegetações simples para cultivo de tomate de alto valor comercial, tá? Não compensa você colocar um tomate aí, salada, para produzir dentro de casa de vegetação. Estou falando assim, economicamente falando, tem que fazer uma análise bem minuciosa, porque são sistemas mais caros. Tomates mais caros também, para dar um retorno econômico, devem ser cultivados. Tomate do grupo cereja, por exemplo, é uma forma mais viável, estou falando pelos valores econômicos. O tomate, dentro de casa de vegetação, também pode ser produzido por hidroponia. Vocês já ouviram falar de hidroponia, né, que é o cultivo aí que você tem o fluxo, né, de nutrientes em solução aquosa. Mas para o tomate, diferentemente das folhosas como a alface, você tem que ter um substrato inerte para ter o desenvolvimento das raízes. Esse substrato inerte pode ser uma torta de filtro, né, triturada aí, que passa por um tratamento para matar todos os patógenos, onde ele vai ser só um ambiente inerte para o desenvolvimento radicular e vai ter um fluxo contínuo de nutrientes por solução. Esse cultivo e a hidroponia feito dentro de casas de vegetação, você consegue produzir muito bem dentro desses cultivos, né, alta produtividade. Então, para isso, tem que também ser tomates de alto valor econômico,
para ter retorno, que é um sistema bem mais caro do que o produzido em campo. Aqui as condições de campo do tomate produzido em campo, né? Tomate industrial, rasteiro, de hábito de crescimento determinado, né? E aqui o tomate para mesa, tutorado. Nós já vamos falar dos sistemas de tutoramento, né? Tutoramento é também chamado de amarrio, né, do tomate, é também usado para tomates tipo mesa. Tomate industrial, ele não faz tutoramento, tá bom? Ele é hábito rasteiro, ele é hábito de crescimento determinado. O tomate, com seu caule flexível, não consegue sustentar o peso de frutos e de ramo se não for por um sistema de tutoramento. Os fatores para garantir qualidade de frutos, quantidade de frutos, também para garantir uma maior aeração do sistema ali nas folhas, para reduzir a incidência de doenças e de pragas e maior controle fitossanitário, evitar pisoteio de frutos. Imagina que o tomate, para consumo in natura, vai ter o trânsito ali na lavoura toda semana para colher fruto. Se tiver jogado no chão, tanto de fruto vai ser perdido por pisoteio. Então, tem que ser tutorado. Nós vamos falar de alguns tipos, né, de tutoramento. Nós temos o tutoramento mais comum, que é a estaca cruzada. Usa-se varas de bambu, né, varas aí com 2,20 metros de comprimento, que elas vão ser fincadas inclinadas, que são amarradas em um fio de arame esticado. Tem os esticadores nas extremidades da linha, e essas estacas, essas varas de bambu, são amarradas nesse arame, tá? Os mourões, né, que vão amarrar esse arame, espaçados aí de 12 metros no sentido longitudinal. As varas podem ser amarradas ao arame, esse arame central aí, ou com arame ou com fitilho, tá? O sempre ideal é usar varas de bambu novas, não usar varas que já foram de uma condução de outro plantio de tomate, porque vem doença, vem esporos de fungos nesse bambu que já foi de outro sistema. Então, o ideal sempre é bambu novo, tá bom? No Japão, né, já usa-se varas de plástico, tá? Para tutoramento. Aí ele é reaproveitado, né, de uma produção para outra. Ele é desinfetado com produtos aí para matar, para limpar todas as células de bactérias, todos os esporos de fungo. Aqui nós temos o tutoramento usando estacas cruzadas, como vocês estão vendo. Aqui eles usaram para amarrar o arame, né, que vai ser onde vai depois amarrar o bambu, um próprio bambu, mas pode, para ser mais longo, ter maior longevidade, se for a ideia do produtor, pode usar aí o eucalipto ou outras madeiras, né, mais duráveis. Aqui vocês podem ver também usando, não bambu, que outro tipo de madeira, observando aqui o espaçamento entre, né, o espaçamento entre as estacas e outra, onde vai ser uma planta e outra de 50 centímetros, e entre as estacas de 1 metro. Aqui nós temos outros tipos de estaca cruzadas, tá? Aqui nós temos o primeiro, que é o tradicional, que a gente mostrou, triangular, né, o tradicional que nós vimos. Depois tem o triangular, que uma estaca vai reta e a outra tem uma inclinação. E temos aqui o em T3, que é o tutorado por fitilho, que tem a estaca, o arame amarrado e o fitilho vai amarrar na base da planta e vai ser amarrado aqui no arame, como vocês podem ver. É o mais barato, né? Um dos sistemas mais baratos aí. Mas não é também o mais usado ainda não. O mais usado é o tradicional aí das estacas, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Tá sem o tomate plantado, né? Tá só com as estacas. Pelas imagens dá para ver que o tomate já foi até tirado nesse cultivo, tem resto de tomate aqui no solo, né? É um dos sistemas mais comuns de tutoramento. Aqui mostrando os espaçamentos, né? Os espaçamentos, por exemplo, para tutoramento de grupo Santa Cruz, utiliza espaçamento de 1 metro a 1,30 m entre as linhas, uma linha de outra, e de 0,50 a 0,70 entre as plantas na linha. Os espaçamentos mais largos de 1,50 m entre linhas e 0,90 metros aí entre as plantas. E a capação para o tomate aí, considerando o Santa Cruz, acima da 8ª penca, garantindo aí frutos de bom tamanho, menor número de plantas por hectare.
Nós temos aí o tutoramento da vara usando as estacas verticais também, tá? Estacas de bambu vertical amarradas também em fio de arame, mostrando aí com espaçamento entre as plantas de 50 a 70 centímetros e entre as linhas de 1,10 m a 1,30 m. Também é um sistema utilizado para tutoramento. O fitilho e arame, né? Como eu falei, tem que ter o arame para amarrar o fitilho, é um sistema de menor custo, já que você não vai ter que ter a madeira ou o bambu, né? É um sistema que consiste em um arame horizontal sobre as fileiras de tomate, com uma altura aí desse arame de 1,80 m a 2 metros do solo. As plantas são amarradas com fitilho na base da planta de tomate e esse fitilho é amarrado no arame. À medida que a planta vai crescendo, vai desamarrando o fitilho, envolvendo o fitilho ao longo da planta e amarra novamente o fitilho na haste de arame, né, no fio de arame. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, aqui o fitilho, ele está envolvendo, né, vai amarrando, vai envolvendo a planta ao fitilho e amarra esse fitilho no arame que passa sobre a linha de cultivo. Aqui também nós temos outras imagens para ilustrar. O fitilho aqui, a plantinha é bem pequena, né? Ele está pequeno, o fitilho já amarrado aqui no arame. À medida que ela vai crescendo, vai envolvendo o fitilho e vai amarrando o fitilho novamente nesse arame. Aqui também mostrando o tutoramento com o uso do fitilho aí no tomate. Aqui só mostrando o exemplo para cultivares do grupo salada, que são tomates maiores, né, os tomatões. Pode-se usar aí o tutoramento com estacas verticais, com 1 metro entre linhas e 0,5 entre plantas, também é utilizado. A montoa, outro ato cultural, que é usado só para tomate de hábito de crescimento indeterminado, tomate mesa, né? Nada mais é que colocar solo próximo à planta, próximo ali ao sistema radicular da planta. Essa amontoa auxilia na emissão de raízes adventícias, que é aquelas raízes que se originam do caule da planta. Ela é recomendada que seja feita na primeira adubação de cobertura, quando faz a incorporação de adubos aí ricos em cálcio, em fósforo, em nitrogênio, também adubação de cobertura com potássio, né? Esses nutrientes, juntamente com o solo úmido, aderido à haste, né, vai favorecer o enraizamento da planta, vai, então, formar o segundo sistema radicular das raízes adventícias, e isso geralmente, né, é feito, essa adubação, né, de cobertura primeira, é feita aí de 15 a 20 dias, então a montoa também é feito nesse mesmo período, junto com essa adubação de cobertura. O tutoramento deve ser feito antes da montoa. A montoa não é feita em tomate industrial, como eu disse anteriormente. Aqui eu não tenho foto da montoa para tomate, mas tenho foto da montoa para batata, que é um trato cultural essencial para o cultivo da batata, que nada mais é que colocar solo próximo ao sistema radicular, às hastes da planta ali. Para o maior, aqui para batata, isso favorece a tuberização, a formação de maior número de tubérculos, né, que é a parte comercial da batata. Para o tomate, tem a função da formação de raízes adventícias, maior absorção de nutrientes, maior produtividade também. Uso de cobertura morta. Cobertura morta, pessoal, é a palhada, né? Isso não é muito feito no Brasil, mas é um trato cultural que poderia ser usado para melhorar as condições de solo, né? Melhorar a economia de água, porque a gente sabe que quando você tem uma cobertura de palhada, você tem menor evaporação, reduz flutuações hídricas e temperatura no solo, diminui a incidência de plantas daninhas, que vai formar uma camada ali sombreada que vai impedir a entrada de sol e isso vai impedir o desenvolvimento de planta daninha. Além de também, esse material palhoso, se for de cor clara, ele repele os pulgões, que são vetores aí de vírus. Não estou falando que repele 100%, mas é uma medida cultural aí para redução de pragas, como os pulgões, tá? Aqui mostrando a palhada nas entrelinhas. Esse aqui é um tomate industrial, tá bom? Aqui antes tinha outro cultivo e fez aí
o plantio sobre essa palhada, que pode ser um milheto, uma branquiária, que passa por uma dessecação, ok? Tem que ter cuidado com a questão do glifosato usado, né? A questão da planta não ser resistente, tá bom? Controle de plantas daninhas. Nas áreas comerciais se faz com uso de herbicidas, tá bom? Herbicidas registrados e também observar a questão da seletividade desses herbicidas. O tomate, o controle de plantas daninhas em tomateiro feito usando herbicidas pré e pós-emergentes. Sempre usar produtos que sejam liberados pelo Ministério da Agricultura para uso no tomate. Aqui nós temos alguns exemplos, né, para aplicação de pré e pós-emergentes de alguns produtos, de alguns herbicidas, tá, recomendados para o tomate, como o Select, tá, como o Fusilade, também o Katana, tá bom? Sempre observar se esses produtos na bula, a recomendação, a época de aplicação, se ele é recomendado para pré, para pós-emergente, qual tipo de planta daninha que ele vai controlar, folhas largas, folhas estreitas, como a gente tem aqui na tabela. Então, essas recomendações são importantes. Por hoje é só nossa aula. Leiam o material de slides, tirem suas dúvidas para fazer as atividades. Tchau!